Aleluia. Estende as suas mãos para cá, vamos abençoar ele. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Usa ele, Senhor, com sabedoria, Pai, com autoridade, Pai, para trazer a palavra que a tua igreja precisa ouvir, Senhor. Pai, eu declaro mente aberta, Senhor, autoridade do céu, Senhor, mente de Cristo, Pai, e que da boca dele, Senhor, saia tudo aquilo que o Senhor tem para declarar para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí com Jesus? Esse aqui é o amém do bem casados, hein? Quem fez bem casado aí sabe, né, pastor Mateus? O amém, no final do amém, é um beijinho que o casal dá. Glória a Deus. Culto fé. Quem está feliz com Jesus? Está fraco, hein? Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Agora sim dá para ver que nós estamos felizes com Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade. Meu Deus do céu, estava com saudade já do culto fé. Depois de 10 meses, Deus quis que hoje fosse eu para poder trazer uma palavra aqui. Eu sei que é de tamanha responsabilidade que Deus me deu essa responsabilidade hoje para poder trazer uma palavra aqui, através do nosso pastor João, que me fez esse convite há 2 semanas atrás. Eu confesso que as pernas tremeram, e está tremendo até hoje, mas glória a Deus. Eu vou compartilhar algo com vocês que o Senhor colocou no meu coração há um tempo atrás, quando eu estava fazendo o carisma. O Senhor falou comigo na sala do carisma, e ao longo do tempo eu estou ali dedicando às obras de expansão da nossa igreja, e o Senhor tem ministrado muito no meu coração. E aí, durante essas 2 semanas, eu tive perguntando ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer passar para a tua igreja? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então, eu preciso que o Senhor fale primeiro ao meu coração, para que eu possa fazer a tua palavra transbordar aos corações daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E assim Deus fez. Ele me trouxe à memória um tema em que Ele falou comigo na sala do carisma. Mas antes de introduzir esse tema, eu vou pedir para vocês abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 20. Amém? Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia. Eita. Marcos, capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos... Espera aí que meus óculos não estão aqui, deixa eu abrir aqui onde eu vou enxergar melhor. Eita glória, vai dando glória. Quem tem glória vai dando glória. Aleluia. Pronto, no versículo 1 vai dizer: Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado, na margem do mar, a terra dos Gerazenos. Em outras versões vai dizer Gadarenos, viu? E aqui nessa versão, que é a NAA, vai dizer Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguiam dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que estavam os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximou-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Se eu fosse você, já estava dando um glória a Deus aí. E temeram os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus presentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por vocês e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Glória a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado a Deus por essa noite, Senhor. O Senhor ter colocado essa palavra no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus que toda distração venha cair por terra, Senhor. Todo coração duro venha ser quebrado essa noite em nome de Jesus. Que a tua palavra venha entrar no nosso coração, venha penetrar, Senhor, que haja cura, restauração, que haja o mover do teu Espírito hoje à noite. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vimos aqui a história de um endemoniado, né? Um homem que era possuído por uma legião de demônios. Então, quando Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, e do outro lado já chegou até ele um homem possuído por demônios. Então aquele homem, ou aquele demônio que estava naquele homem, se prostraram diante de Jesus. Eles reconheceram a autoridade que havia em Cristo Jesus. Então, imediatamente, nós, como vimos a história, eles pediram para Jesus para poder sair do homem e entrar nos porcos. Por quê? Porque onde há o pecado, onde há uma transformação, onde há um encontro com Jesus, demônio nenhum consegue ficar. Quando há um encontro verdadeiro com Jesus, demônio nenhum fica de pé. Mas eu só estou introduzindo aqui a um tema em que Deus colocou no meu coração, lá na sala do carisma, ainda na sala do carisma. O Senhor, assim que eu entrei na sala do carisma,
o Senhor falou muito forte ao meu coração: você vai contar os seus testemunhos. E aquilo ficou impregnado no meu coração, e por muito tempo, já tem 3, 4 anos que eu fiz o carisma, né? 2? Parece que era mais tempo. Minha esposa aqui falou 2 anos que eu fiz o carisma. Eu já nem lembrava, mas quando essa palavra veio ao meu coração, Deus me trouxe à memória esse momento que foi muito precioso para mim. Então, nós conseguimos, muitas vezes nós gostamos de ouvir testemunho de muitas pessoas. Quem aqui gosta de ouvir testemunho? Eu amo ouvir testemunho. E eu tenho vivido um momento tão precioso de ouvir testemunho, e não só ouvir, contar testemunho. Porque Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. E os testemunhos é mesmo para edificar outras vidas. Então, nós gostamos muito de ouvir testemunhos, né? Testemunhos de irmãos que estão sendo libertos, testemunhos de famílias que estão sendo restauradas. Isso é maravilhoso de ouvir. Testemunhos de portas de emprego que estão sendo abertas no meio de nós. Isso acontece todos os dias. Próximo de você, na sua família, na sua casa, acredito eu, no local de trabalho, aqui na nossa igreja, muitas pessoas têm contado testemunhos para nós das maravilhas que Deus tem feito, e nós temos presenciado isso todos os dias. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você celebra com seu irmão, você alegra quando uma porta de emprego abre na vida do seu irmão, você se alegra quando um filho volta para o caminho de Jesus, você se alegra quando Deus faz essas maravilhas, um casamento é restaurado. Meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é mesmo maravilhoso. Quando tem um irmão que está ali passando por uma necessidade momentânea, e ele está precisando mesmo de ajuda, e ele ora ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma ajuda, por favor me ajuda. E aí Deus usa eu e você para poder abençoar esse irmão, essa irmã. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e isso tem acontecido no meio de nós. Mas há um problema muito grande. Aí existe um perigo que nós temos que ficar atentos. Há pessoas que passam a vida inteira experimentando, presenciando testemunhos de outras pessoas. E isso é um perigo. Por quê que é um perigo? Eu não posso me alegrar com meu irmão? Posso, devo. E a Bíblia nos instrui isso. Nós temos que alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A Bíblia nos ensina isso. Mas eles não conseguem experimentar o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Ele não consegue experimentar isso para ele. Não consegue gerar um testemunho na vida deles. Por quê? Eles conhecem o Deus da Bíblia, conhece o Deus do pastor, conhece o Deus do obreiro, conhece o Deus do líder de GC, conhece o Deus que curou, conhece o Deus que gerou testemunho na vida dos irmãos, mas deixa de experimentar esse mesmo Deus que está gerando tudo isso ao seu redor. Deixa de permitir que esse mesmo Deus transforme a sua vida verdadeiramente. Esse é um grande perigo. É um perigo que muitos estão passando. Conhecer o Deus dos nossos amigos é maravilhoso. Mas Deus quer que nós experimentamos o Deus que muda a própria história nossa. E é isso que Deus quer, que nós experimentamos esse mesmo Deus que muda a nossa história. E foi exatamente isso que Jesus mudou
aí em Marcos, no capítulo 5, que nós acabamos de ler. Depois de libertar aquele homem completamente, Jesus disse, na verdade, depois de libertar aquele homem completamente, Jesus não disse para ele: vai para o carisma, faz o curso teológico e está tudo bem. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não falou para ele: vai lá e senta na sua casa, já está liberto, fica tudo certinho e está tudo bem. Não foi isso que Jesus falou para ele. Jesus disse: vai para tua casa e conta o que Deus fez na sua vida. Deus tem feito maravilhas na vida dos nossos irmãos. Deus tem feito maravilhas na minha e na sua vida. Mas Deus não quer que você fique experimentando só as maravilhas que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos. Deus quer que nós venhamos experimentar essa maravilha nas nossas vidas, para que nós possamos testemunhar, contar todos os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas também. E esse tempo que eu passei no carisma foi um tempo precioso, porque Deus já tinha feito maravilhas na minha vida. Só que eu ainda não estava contando esses testemunhos. Eu ainda não estava contando esses milagres. Deus tem feito, mas a partir daquele momento que o Espírito Santo falou no meu profundo, eu entendi que aquela hora era a hora de testemunhar, era a hora de falar, de contar os milagres que Ele fez na minha vida. E isso é maravilhoso quando nós entendemos que Deus ainda age no meio de nós, porque Deus nunca realiza um milagre apenas para benefício próprio. Deus não realiza milagres só para nós. Ele necessita que nós testemunhamos cada milagre que Ele faz nas nossas vidas. Todo testemunho é uma semente de fé para alguém nas nossas vidas. Todo testemunho gera uma semente de fé para os nossos irmãos. E é por isso que nós temos que testemunhar. Hoje Deus trouxe você aqui porque Ele deseja gerar uma fé verdadeira em você, em que vai gerar testemunho. Deus trouxe eu e você essa noite aqui, porque você vai contar os seus milagres. Você vai contar tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Eu creio. Quantos creem? Aleluia. E Deus está aqui essa noite. E até hoje você contou derrota, mas chegou o tempo, a partir de hoje, em que você irá contar os milagres de Jesus na sua vida. Mas nós entendemos que antes do testemunho, existe uma história de dor. Antes daquele homem ser conhecido como um homem liberto, ele era conhecido como um endemoniado, um violento. Ele era conhecido como um morador de sepulcros. Aquele homem, ele era um homem impossível. A sociedade enxergava ele como um problema. Todos que olhavam para aquele homem, percebia que ele era um homem violento, que tinha algo muito estranho na vida dele, que ele era possuído por demônios. Uma pessoa que corta sua própria pele, que anda dia e noite, que não dorme, que vive num cemitério, em sepulcros. A sociedade já vê esse homem como algo que não é bom. A sociedade pode enxergar eu e você como algo que não é bom, quando nós estamos fora da presença de Jesus. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, esse nome é transformado. Antes você era um endemoniado, hoje você é homem, uma mulher cheio da presença do Senhor.
Antes você era um ladrão, hoje você é um homem honesto, cheio de Deus. Antes você era uma prostituta, hoje você é uma mulher cheia da presença de Deus. Porque onde Deus entra, Ele transforma vidas. E eu e você, nós precisamos entender que Deus tem algo melhor para as nossas vidas. E a grande verdade é que Deus nunca consulta o seu passado. Deus nunca consulta o seu passado para mudar o seu futuro. O seu futuro não depende do seu passado. O seu futuro só depende da sua entrega com o Senhor. O seu futuro só depende se você vai entregar o seu coração verdadeiramente ao Senhor ou não. Deus não está nem aí para o seu passado. O seu passado para Ele já entrou no mar de esquecimento. E Ele precisa que você entenda isso essa noite. O apóstolo Pedro era um pescador. Moisés era um fugitivo. Raabe era uma prostituta. Paulo era um perseguidor de cristãos. Mas Deus reescreveu todas essas histórias, porque Deus não termina pessoas, Deus transforma pessoas. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus transforma pessoas. E essa é uma verdade que você deve repetir mais uma vez. Olha para esse irmão e diz: Deus transforma pessoas. Talvez hoje as pessoas conhecem você pela sua luta, uma mulher com câncer. Talvez as pessoas reconhecem você hoje como um homem deprimido. Talvez as pessoas estão dizendo que sua família, é assim que eles reconhecem a sua família, como uma família destruída. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você que esse não será o último capítulo da sua vida. Deus me trouxe essa noite para dizer que a tua história Ele continua escrevendo. E o final não é o que os outros determinam. O final está escrito por Deus. Deus está escrevendo a sua história. O encontro com Jesus muda mais do que a situação, muda a identidade. Quando Jesus termina a sua obra, a Bíblia diz que aquele homem estava sentado. É lindo isso. Quando Jesus expulsa os demônios, aquela legião de demônio daquele homem, que vem o povo, a Bíblia diz que aquele homem, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. É incrível. A presença de Jesus, a presença de Deus na vida do ser humano traz identidade, traz juízo. E foi isso que Jesus fez com aquele homem, e hoje Ele quer fazer comigo e com você. Jesus, Ele quer que nós estejamos presentes, atentos, com tudo o que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Observe, Jesus não apenas expulsou os demônios, Jesus devolveu dignidade àquele homem. Há milagres que resolvem um problema, mas existem milagres que restaura uma vida inteira. Há milagres que resolvem um problema, e isso é maravilhoso. Mas existe milagre que perpetua sobre a nossa vida inteira, de
E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e isso é maravilhoso. Se eu e você estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. O maior milagre nunca foi apenas andar. O maior milagre foi nascer de novo. O maior milagre nunca foi apenas enxergar, mas o maior milagre foi reconhecer Cristo Jesus. Não há milagre só por enxergar. Jesus curou homens que eram cegos. Mas se não há um encontro verdadeiro com Jesus, de que adianta ver? De que adianta enxergar? Jesus curou paralíticos, mas se não há um encontro verdadeiro com Jesus, de que adianta andar? Se não há Jesus na sua vida, se não há Jesus na nossa vida, de que adianta andar? De que adianta ver? De que adianta escutar? De nada disso vale. Foi conhecer Cristo, a salvação, e a vida daquele homem foi completamente mudada. Porque Jesus não termina um milagre na libertação, ele começa uma missão. Fala para esse irmão que está do seu lado: Jesus não termina um milagre na libertação, ele só está iniciando uma missão. E Jesus, ele é extraordinário em fazer essas coisas nas nossas vidas. Depois que ele liberta, depois que ele transforma as nossas vidas, eu não sei você, mas o nosso desejo e o nosso maior desejo é transmitir tudo aquilo que ele fez na minha e na sua vida, sim ou não? Eu não sei você, mas eu fico doido, louco para apresentar Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, que há uma transformação verdadeira, a gente quer falar, a gente quer testemunhar aquilo que ele fez nas nossas vidas, e isso é maravilhoso. Nós nos tornamos um missionário. Depois da libertação, o homem fez um pedido: Jesus, deixa-me ir contigo. E era um pedido muito lindo, sim ou não? Era um pedido muito bonito. Jesus, deixa-me ir contigo. Já foi liberto, está tudo bem com ele, e ele queria andar com Jesus, e está tudo certo. Mas Jesus responde para ele: não. Que doideira, né? A gente observar a história assim, vai lendo, sem chegar no final, a gente vai ver: nossa, Jesus libertou aquele homem queria andar com Jesus, e Jesus fala para ele não. Por quê? Porque existe pessoas que nunca ouviram um sermão, existe pessoas que nunca ouviriam uma pregação, existe pessoas que nunca ouviriam um evangelista na sua porta, mas ouve um testemunho verdadeiro de uma pessoa que foi lavada, transformada pelo sangue do Cordeiro. Tem pessoas que não precisam ouvir um sermão, tem pessoas que nem precisam ouvir uma pregação, mas precisa ouvir, ver um testemunho verdadeiro que há na minha vida e na sua vida. Quando Jesus transforma, há um testemunho nas nossas vidas para nós contarmos, seja por palavras ou por atitudes. Há uma transformação verdadeira, e é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Quem crê? Quantos estão dispostos a ser transformados pelo poder de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus? Aleluia. Existe uma diferença. As pessoas podem discutir doutrinas, mas ninguém consegue discutir uma vida transformada, e isso é profundo. Podemos discutir doutrinas à vontade,
mas nós não conseguimos discutir uma vida transformada por Jesus. O homem queria seguir Jesus, Jesus queria enviá-lo àquele homem. O discípulo queria permanecer próximo de Jesus, Jesus queria espalhar ele, para que o evangelho de Cristo Jesus fosse espalhado para os 4 cantos da terra. Porque o evangelho nunca termina em quem recebe o milagre, ele sempre alcança outras pessoas. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem está esperando ouvir aquilo que Deus fará na sua vida? Quem será que está esperando ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida? Talvez seja a sua esposa, o seu esposo, talvez seja seu filho, sua filha, talvez seja seus amigos de faculdade, de universidade, talvez seja seus amigos, seus colegas de trabalho, talvez seja seus vizinhos, talvez exista alguém que só voltará a acreditar em Deus depois que ouvir o seu testemunho. Talvez alguém voltará aos pés de Jesus depois que ouvir a transformação verdadeira saindo da sua boca, o que Deus fez na sua vida. E é isso que Ele quer gerar no meu e no seu coração, testemunhos, milagres, para que nós possamos contar testemunhos. O seu milagre pode salvar outras vidas, pode crer nisso. Fala isso para o seu irmão. O seu milagre pode salvar outras vidas. Parece algo que o pregador sempre faz para ativar alguma coisa em você, mas é a mais pura verdade, que o seu milagre pode salvar a sua vida. Se eu fosse você, repetia mais uma vez para o seu irmão: o seu milagre pode salvar outras vidas. Em Romanos 10:17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir. E foi exatamente isso que Jesus sabia. O testemunho gera esperança, o testemunho gera cura, o testemunho fortalece famílias, um testemunho impede alguém de desistir da sua caminhada. Em Apocalipse 12, no versículo de número 11, vai dizer: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho. Observa só uma coisa: ele não foi por apenas pelo sangue, nem foi apenas também pelo testemunho, mas foi pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que aqueles que experimentaram o poder do sangue de Jesus contaram aquele testemunho. Então, o sangue do Cordeiro e o testemunho gera esperança, gera cura, gera salvação nos nossos irmãos. Por isso, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós temos que testemunhar, porque o milagre que Deus faz em você nunca permanece somente em você. O milagre que Deus faz em você nunca permanece somente em você, alcança outras vidas. Aleluia, Jesus. O Deus que escreve testemunhos ainda está escrevendo o seu. Você crê nisso? Lá no Salmo 40, no versículo de número 5, Davi declara: as maravilhas que tens operado são mais do que se pode contar. Aleluia, Jesus. Nós esperamos ainda. Às vezes para nós é muita coisa, mas ainda é muito pouco do que o que Jesus tem para mim e para você. As maravilhas de Jesus, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Você crê nisso? E Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Davi, ele olha para trás
e percebe, se Deus fez ontem, é o mesmo Deus que vai fazer amanhã na minha e na sua vida. Se Deus operou milagres ontem, eu creio, em nome de Jesus, que Ele continuará operando milagre nas nossas vidas. Ele continuará restaurando famílias, Ele continuará libertando cativos, Ele continuará salvando pecadores, Jesus continuará curando enfermos, Ele continuará, oh meu Deus, levantando os caídos, porque Deus nunca perdeu o seu poder. Em Hebreus 13:8 vai declarar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, você não entendeu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E se você crê nisso, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, Deus é tremendo. Talvez hoje você tenha chegado aqui carregando lágrimas. Talvez ninguém sabe da sua batalha. Talvez ninguém sabe o que você tem enfrentado. Mas a mesma voz que diz aquele homem lá em Marcos capítulo 5, vai e conta o que Deus fez, é a mesma voz que diz hoje: continua crendo, porque eu ainda não terminei a sua história. E Ele está falando comigo e com você: eu ainda não terminei a sua história. A sua história ainda está sendo escrita pelo autor e consumador das nossas vidas. Esse tema me pegou profundamente essa semana, confesso para você. Essa semana eu parei ali na obra de expansão da nossa igreja, sentado, e confesso que me veio à memória. Já tem 10 meses que nós estamos ali. 10 meses que nós estamos remodelando, construindo, trabalhando na obra, para que vidas sejam transformadas naquele lugar. Mas talvez você deve estar pensando: acredito que muitas vidas vai ser transformadas naquele lugar. Mas eu vim com um testemunho para te dizer que não vai. Vidas já estão sendo transformadas naquele lugar. Outro dia nós estávamos trabalhando lá, o pastor Mateus está aqui para ele confirmar. Pastor Mateus perguntou para mim: Leandro, o que queres que eu faça? Falei: pastor Mateus, o que nós temos aqui é uma rebarbadora e nós estamos lixando. Fiquei até com dó dele. Ele falou: não, eu faço. Falei: sério, pastor? Ele: eu faço, meu filho, pode deixar que eu faço. Ele pegou a rebarbadora e começou a lixar. Eu falei: coitado do pastor Mateus. E aí ele começou a lixar e parece que ele estava gostando. Falei: ah, já sei, a próxima vez que for lá, rebarbadora é pastor Mateus. Estou brincando. E aí foi muito forte quando o pastor Mateus chegou para mim no finalzinho do dia e falou: Leandro, você não acredita numa coisa. Eu falei: o que, pastor Mateus? Enquanto eu estava trabalhando, lixando ali, Deus falou ao meu coração. Oh, glória a Deus. E eu creio, porque já chegou vidas ali, completamente destruídas, e Deus tem levantado homens, transformado vidas, Deus tem salvado vidas naquele lugar. Pessoas que veio completamente destruídas ali, simplesmente para servir no reino de Deus. E Deus nos coloca com a palavra que só o Espírito Santo consegue, para que nós possamos dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, o que a Bíblia nos ensina a fazer, e dar uma palavra para aquele irmão, e a vida dele é transformada naquele instante. Pessoas já aceitaram Cristo Jesus ali, e foi lindo, maravilhoso, me ligar e falar: meu irmão, eu preciso que você ore por mim. E chegar ali, depois de ter servido na igreja, não conhecia Cristo Jesus, só ouviu falar.
e sentar conosco e a gente começar a conversar. E aí ele dizer para mim: eu quero aceitar esse Cristo. E a gente faz uma oração de entrega. E é lindo, maravilhoso ver isso. Ou seja, aquele espaço já está gerando milagre. Aquele espaço já está gerando transformação. O mesmo Deus que opera do lado de cá, Ele já está operando do lado de lá. E as muralhas já caíram. E quando nós atravessarmos essa parede, que já foi demolida hoje, a parede de acesso, ontem, né? Pastor Mateus já sentiu a pressão da marreta lá também. Esse pastor Mateus é fera demais, meu Deus. Então, ontem, obrigado, nós já derrubamos aquele muro, aquela parede que dá acesso. Eu acho que eu já estou contando spoiler, o pastor João já vai ficar. A parede que dá acesso, que liga um espaço do outro, já foi derrubado. E hoje nós estávamos ali do lado de lá. Meu Deus, é forte. Estávamos ali colocando uma lona, né, para poder fazer uns arremates e tudo mais. E eu vim, atravessei, passei para o lado de cá, vim, passei aqui pelos fundos e pisei. Atravessei de um lado para o outro. Ah, meu Deus. E já senti a presença do Senhor. Já senti aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida nesse lugar. Quando nós trazermos um irmão que precisa ouvir a palavra de Deus, ele já vai entrar sentindo a presença naquela porta. Ele vai ver, escutar os seus testemunhos, ver a sua atitude no dia a dia e vai falar: esse homem, essa mulher, essa criança é verdadeiramente filho do Deus vivo. É esse Deus que eu quero para a minha vida. E o milagre já está acontecendo. E o Senhor já está gerando testemunho na minha e na sua vida. Eu vou pedir para você, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Deus, Ele nos trouxe aqui essa noite. Eu já saí completamente fora do contexto, do texto. Consegui pregar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E agora foi além do que eu esperava. Porque o Espírito Santo de Deus move aqui nesse lugar. E Deus quer algo mais profundo de mim e de você. Deus, Ele quer não somente que a gente gere testemunho, que a gente vai e conta os nossos milagres, mas Ele quer primeiro que nós sejamos transformados pelo poder do nome de Jesus. Deus primeiro, Ele quer fazer esse milagre nas nossas vidas. Feche teus olhos, entrega o teu coração essa noite nas mãos do Senhor. Peça para Ele: Senhor, usa minha vida. Eu quero ser um testemunho verdadeiro dos teus milagres nessa nação. A nação do meu propósito, a nação em que o Senhor me colocou nesse lugar. Eu quero que todos vejam, sintam a presença do Senhor na minha vida. Eu quero contar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu quero não só ouvir os milagres dos meus irmãos, como eu também quero contar os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Enquanto nós louvamos, vamos colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo Ele para ser usado, para que Ele venha abrir nossa visão, para que Ele venha curar as nossas feridas,
Esse mesmo Deus que agiu ontem, está agindo hoje e vai agir amanhã nas nossas vidas. Perdeu a visão. Não desista, não desista, não pares de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pares de lutar, não pares de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Deus está curando corações essa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Derrama cura nesse ambiente. Derrama cura neste lugar, Senhor. Nós queremos presenciar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Oh, aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba, receba, recebe a cura, recebe a unção, recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pares de crer. Oh, Os aleluia, sonhos Jesus. de Deus Jamais vão morrer. Não desista. não pares de lutar. Deus te trouxe hoje aqui neste lugar para você não desistir. Levanta os teus Oh, Rabaxeira e Cantarabá. Ele está dizendo para você essa noite. Ele está com você. Ele está restaurando os seus sonhos. Rabaxeira e Cantarabá. Eu tenho um convite para fazer para você essa noite. Você que quer experimentar o sobrenatural de Deus, você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, eu vou te pedir, por gentileza, levante uma das suas mãos, dá um sinal. Você que quer experimentar esse novo de Deus, você que quer experimentar algo mais profundo na sua vida, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você decide entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio? Dá um sinal com a sua mão. Aleluia. Já temos mãos levantadas. Você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Tem mais alguém? Dá um sinal com a sua mão. Você que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo andou afastado do caminho do Senhor, Ele quer que você volte essa noite para Ele. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer operar maravilhas em sua vida. Tem alguém no nosso meio que já entregou a sua vida para Jesus, mas anda afastado por algum motivo do caminho do Senhor? Dá um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão. Vou pedir, por gentileza, saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Você que um dia entregou a sua vida para Jesus, você que é a primeira vez, não tenha vergonha. Não deixa Satanás fazer isso na sua vida. Não tenha vergonha. Entrega a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu quero orar pela sua vida. Oh, Rabaxeira e Cantará. Deus tem algo poderoso para a sua vida. O Senhor quer transformar radicalmente a sua vida. A sua vida não acaba aqui. É apenas o início de uma nova história na sua vida.
Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Entrego nas tuas mãos cada um dos meus irmãos que está aqui na frente, ó Pai. Te peço, Senhor, conduza a vida de cada um deles, ó Deus. Perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, as suas transgressões. Perdoa, ó Pai, porque eles andaram afastados do caminho do Senhor. Mas hoje, eles estão aqui, Pai, para viver uma nova história. Uma história que o Senhor ainda está escrevendo. Uma história em que vai gerar testemunhos, em que eles vão contar na sua casa, na sua escola, em que eles vão contar no seu lar, em que eles vão contar no seu trabalho, em que as suas famílias vão ver homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Ó Pai, Espírito Santo de Deus, guia cada um dos meus irmãos. Segura na mão deles, Senhor. Conduza os passos deles. Nós repreendemos tudo aquilo que tentar afastar eles da Tua presença. Nós repreendemos tudo aquilo, toda palavra maldita sobre a vida deles. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós abençoamos eles. Nós abençoamos com toda sorte de bênção. Nós abençoamos com a presença do Senhor sobre a vida deles. Nós declaramos um romper do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós declaramos que a vida deles não será mais a mesma a partir de hoje. Faz uma oração comigo. Olha para mim, por gentileza. Eu quero que vocês repitam a oração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Essa noite eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Transforma a minha vida a partir de hoje, porque eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Amém? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, quando a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, há uma festa no céu. E hoje o céu está em festa, e nós também vamos festejar. Então nós vamos contar até 3. Quando eu disser o 3, vocês olham para trás, que nós vamos fazer uma grande festa para vocês. Pode ser? Tem festa aí? Tem povo animado que faz festa aqui? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Quem está feliz aí com Jesus? Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar finalizando, porque Deus é bom o tempo todo. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado a Deus por essa noite linda, maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, nós te pedimos, já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos para nossa casa, para o nosso lar. Cuida de nós, transforma as nossas vidas. Permite que nós venhamos, durante esse resto de semana, venhamos ruminar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para a nossa casa, sobre o Teu conforto, sobre a Tua proteção, e cuida de cada passo das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Amém e amém. Aplauda o Senhor. Você de casa, muito obrigado pela sua presença. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, liga para o nosso telefone da paz, 91 600 8010, que alguém vai conversar, vai orar com você, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço, Deus te abençoe.